Frente agora com mais de Brasília, na Câmara, a mesa diretora decidiu abrir uma licitação para renovar mobília de apartamentos usados por deputados. Começo de ano, né? Aquela coisa de renovar a casa, quem nunca? De todos os 513? Começo de ano a gente quer fazer, mudar mobília, mudar a decoração. Eu quero, mas não faço. faço. Com o seu dinheiro, né? Com dinheiro ralado, não com o dinheiro dos outros, né? Com dinheiro aqui de quem trabalha, de quem trabalhou no dia 1º às 7 horas da manhã, de quem acorda todo dia às 5h30 da manhã. O que não é o caso dessa gente, né? Cara, é impressionante. Sabe o que é pior? Eles mantiveram um sigilo na cotação de preços. Inacreditável. A Thaís Sprovieri vai contar os detalhes pra gente. Fala aí, Thaís. A Câmara dos Deputados abriu licitação para renovar parte do mobiliário de apartamentos funcionais que são ocupados por deputados. De acordo com um colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, serão compradas 24 mesas de jantar, 24 bufês residenciais, 120 cadeiras de jantar sem braços, 12 mesas de centro e 24 mesas laterais de madeira. Os valores que serão gastos com a mobília estão mantidos em sigilo pela Câmara. A justificativa é que a aquisição dos móveis é para manter os apartamentos em boas condições de habitação, incentivando as ocupações em detrimento do auxílio moradia. Ou seja, os deputados que não ocupam os imóveis funcionais recebem o benefício de R$ 8.400 por mês. Né? Uma mesinha de canto nova, de madeira, uma mesinha de centro, sofazinho novo, poltrona, cadeiras... Sem braços, como disse aqui a Thaís Sprovieri. Nos detalhes... O que bem convém é uma Câmara formada por um bando de joões sem braços. Me perdoem se for um termo hoje em dia capacitista, mas é inacreditável, né? Uhum. É inacreditável o quanto eles zombam da cara do brasileiro, o quanto eles gastam esse dinheiro como se não houvesse amanhã, como se esse fosse um... Aliás, se você for a um país pobre, né? Um país que não seja muito rico e pujante como o nosso, pegar a Dinamarca, por exemplo, pegar a Suécia, não existe esse instituto do apartamento funcional. Ou melhor, existe para ser usado eventualmente, em caso de necessidade. Olha, eu venho da minha cidade lá e hoje eu preciso dormir em Estocolmo por razões de pá coisa e tal, e peço ajuda da Câmara dos Deputados. Eles vão fornecer, aliás, o Jornal da Band já fez a matéria sobre como é a vida dos deputados na Suécia, né? É de chorar, quando a gente vê como é que pessoas que estão lá no topo da pirâmide da qualidade de vida do planeta Terra tratam o dinheiro do contribuinte e como nós tratamos o dinheiro do contribuinte. Um apartamento de classe média, ali 1 quarto, 2 quartos, sem nenhum luxo, sem nenhuma cadeira de design sem braços, sem não sei o que lá, e enfim, nada que fuja ao razoável. Assim como essas pessoas, eventualmente, se precisarem de um carro e uma missão oficial, a Câmara lá de Estocolmo vai disponibilizar um carro, mas não é que cada um tem o seu, com o seu próprio motorista, sendo lavado dia sim, dia não, e sendo trocado a cada 3 anos, porque Deus me perdoe se houver um problema mecânico de um carro de um deputado federal no Brasil, meu Deus do céu. Tadinhos. Eles abusam, né? Eles tratam o nosso dinheiro como se fossem deles e parecem estar fazendo um experimento social para ver até onde vai a paciência do contribuinte brasileiro. E eles têm razão, porque a gente fica gritando aqui, a gente fica reclamando, a gente fica achando tudo muito absurdo, o nosso ouvinte também fica indignado, tem vontade de enfiar a cabeça na buzina se ele estiver dirigindo, mas a gente tem qual alternativa que não seja engolir e seguir em frente? Porque depende deles, né? Não tem TCU, não tem Tribunal de Contas, não tem ninguém que possa impedir que esses caras vivam como sultões porque receberam o direito de representar parte da população pelo voto direto. É inacreditável, né? Como esses caras tratam o bem público aqui no Brasil. Você falou que já houve algumas reportagens, né, sobre a Suécia, uma delas no Jornal da Band mesmo, falando, mas tem alguns elementos nessas reportagens que são sempre tão pitorescos, né? Os caras não pagam um cafezinho, nem isso. Eles pagam do próprio bolso, mas não é dinheiro público. Eles não têm assessores, direito a nenhum assessor. Né? Afinal de contas, eles têm ali os próprios meios de imprimirem uma coisa na impressora, de atender um telefonema, de um parecer né? jurídico, a Câmara tem.
né? E que Isso. serve para todos. Isso, né? Não é que exatamente. cada um tem Precisa o ter seu o seu especialista, assessor. o seu assessor, Então. né? Os pareceres, a redação dos projetos também. Há um Isso. escritório lá que se encarrega Que disso. serve a Você não todos. precisa ter o seu, né? Não precisa ter 513 equipes diferentes, equipes jurídicas, equipes não sei o que lá. Mas não, aqui o dinheiro jorra como se fosse, enfim, um geyser lá do parque de Yellowstone. Então a gente brinca com ele. Mas nos países que se levam a sério, não é isso que acontece. Em Estocolmo é uma visita muito legal essa do parlamento, né? Um prédio lindo, magnífico, é possível a visitação. E aí, quando eu estava lá, já tem alguns anos, né? Eu fui fazer essa visita e aí você observa os profissionais chegando para trabalhar. Aliás, vereadores representam um trabalho voluntário, tá? Por lá, é trabalho voluntário. Então, você trabalha metade do seu período com outra profissão e aí se voluntaria a ser um vereador, né? Mais ou menos isso. E no caso dos deputados, eles têm uma ajuda de custo e tal, mas pagam praticamente por tudo aquilo que acabam usufruindo de alguma forma ou se utilizam dos serviços internos do próprio parlamento. Agora é impressionante, você vê chegando médico, você vê chegando advogado, ele tem um escritório e depois vai para lá para atuar como um deputado ou como um vereador. Tem outras profissões, não vivem disso, não vivem da mamata como aqui, como acontece aqui no Brasil. Exato. Né? Não é uma carreira financiada pela Não. população brasileira. Tiaguinho, vai até por gentileza, o Google, escreva apartamento funcional deputados e vá naquele imagens. E aí pega uma imagem do que é um apartamento funcional para que o nosso ouvinte que eventualmente esteja nos acompanhando pelo YouTube conheça esses apartamentos que estão sendo reformados agora, porque os móveis precisam estar novos, porque Deus me perdoe se sair uma farpa, que eu não sei como é que você chama isso na sua região, no braço de um deputado enquanto ele está assistindo o seu programa preferido. Deus me perdoe se a poltrona reclinável não reclinar. Ah, meu Deus! Em algum momento, ou se uma mesa tiver bamba. Não, os nossos deputados não podem ser tratados dessa maneira. Isso aí, ó, é um apartamento funcional. É esse tipo de imóvel que está sendo trocado agora, porque isso não é suficiente para os nossos deputados. E aí eu não canso de repetir a história do ministro alemão, que teve que pedir exoneração. Ele próprio se demitiu, porque descobriu-se que ele utilizou as milhas que ele acumulava viajando a trabalho, viajando para representar o governo, por uma viagem particular. Essas milhas eram intransferíveis, não tinha como ele doar para alguém, né? Se ele não usasse, elas iam morrer ali, tá? Ele era a única pessoa que poderia usar. E aí ele foi lá e usou. E a imprensa alemã descobriu isso. E ele teve que pedir demissão, porque não tinha mais condição moral de seguir exercendo o cargo de ministro na Alemanha, né? Ele não roubou de ninguém, ele não tirou de ninguém, mas por princípio moral, ele não poderia viajar em uma viagem particular às custas do Estado alemão. Por mais que isso não fizesse a menor diferença nos cofres públicos, era uma questão de aparências, de manter a aparência de integridade. Ele pediu demissão. Isso aconteceria no Brasil? Não aconteceria, primeiro, porque o cara nem levaria a sério uma denúncia dessas, e segundo, e aí a gente tem que falar, apareceriam aqui os defensores de políticos, porque o Brasil desenvolveu uma estranha classe de fãs de políticos para dizer que a imprensa não tem mais o que fazer, que a imprensa, na época em que o governo era outro, não falava nada, sendo que falava sim, né? E aí cria-se um ambiente para que o cara dê uma banana para qualquer princípio ético. E é por isso que esses caras se sentem muito à vontade para viver como reis à custa do Estado brasileiro. Parabéns a todos nós.